INSS divulga notícia bombástica. Vou compartilhar com vocês com exclusividade, vamos direto ao assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já vão deixar aqui nos comentários. A fila do Instituto Nacional do Seguro Social chegou a 1.798.000 pedidos aguardando uma resposta no mês de setembro. Em 3 meses, a fila cresceu 32,9%, um acúmulo de 445 mil requerimentos de benefícios, pedidos de benefícios, segundo informações do Ministério da Previdência Social. Mas calma lá, o que eu vou trazer para vocês aqui é surpreendente. Então já deixa aquele like, aquele joinha da confiança e no final você vai ter uma grande surpresa também com o que eu tenho para trazer para vocês, uma excelente informação. Então fica comigo e não esquece de compartilhar agora essa informação nas suas redes sociais para que todos recebam essa notícia e compartilhem no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. De acordo com dados da edição de setembro do Boletim Estatístico da Previdência Social, o processo que depende somente da análise do INSS, da perícia médica, eles alcançaram quase 1,5 milhão. As 319.881 restantes são pendências relativas a documentos a serem apresentados pelos segurados. Ou seja, nós temos aqui 1.500.000 pedidos, exato, e 319.800 faltando documentos. Então, quando um trabalhador faz um pedido no INSS, ele vai para o final da fila. Se o pedido for recusado, ele pode fazer uma solicitação de revisão dessa decisão. Então, caso a negativa seja mantida, ou seja, continue negativo, o trabalhador pode recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social, isso mesmo, dentro do próprio INSS, fazer um recurso. Foi essa a segunda fila que cresceu nesse ano, mesmo com as promessas do governo de tornar mais rápido a análise de solicitação de benefícios. Então, nós vamos ter aqui as explicações do que está acontecendo, mas o que eu quero trazer para vocês antes é a seguinte situação. O INSS tem sido amplamente questionado devido à demora no processo de benefícios, com muitos segurados enfrentando filas nos períodos de espera que são consideráveis. Essa situação levou o órgão a ajustar os prazos e métodos de análise de benefícios, estabelecendo metas para tornar mais rápido o processo e reduzir a fila de espera em diversos tipos de benefício. Sobre essa mudança, historicamente, a legislação brasileira estabelece um prazo de 30 dias para que o INSS dê uma resposta do pedido de benefício. Então, conforme a Lei 9.784, vou repetir, a Lei 9.784 de 1999, que rege o processo administrativos no país. No entanto, para aliviar o acúmulo de benefícios e tornar mais rápido a liberação pelo INSS, o governo e o INSS firmaram acordos judiciais e deixaram mais flexíveis esses prazos, passando por um período específico conforme a categoria de benefício. Então, a partir de 2021, isso o governo anterior, governo Bolsonaro, os novos prazos para análise de benefícios passaram de 30 e 45 para 90 dias. Então, de um mês, o INSS pode, em alguns casos, demorar agora até 3 meses para dar a resposta. Por exemplo, o salário maternidade deve ser processado em até 30 dias, enquanto aposentadorias e benefícios assistenciais, como o BPC-Loas, possuem um prazo de 90 dias. Já auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, 45 dias. Então, casos de benefícios em caráter emergencial, quando o prazo é ultrapassado, o pedido passa a andar em uma central de análise de emergência, com um prazo adicional de 10 dias para a finalização. Então, passou dos prazos, né, seja 90 dias, 30 dias ou 45 dias, passou dos prazos, eles passam por uma central de análise de emergência do INSS com um prazo adicional de 10 dias. Então, ganham 10 dias a mais o INSS para cada prazo. Nós temos que, veja bem a situação, o tempo médio de espera para concessão de benefícios, cerca de 100 dias, conforme um levantamento feito
Esse valor, no entanto, varia consideravelmente em regiões lá do Tocantins, 155 dias, Distrito Federal, a média 55 dias, e essa desigualdade entre as regiões se reflete em parte pela disparidade da estrutura, qualidade de processos acumulados de cada região e a influência pela quantidade de serviços disponíveis. Acontece que no atual governo essa situação mudou. Mudou de uma forma que não acontecia há muitos anos. No meio do ano, entre o meio do ano e setembro, entre junho de 2024 e setembro de 2024, os prazos com mais de 45 dias eram 500 mil, passaram para 700 mil agora. Acontece que o plano do Ministério da Previdência era de, até o final do ano, 30 dias no máximo de espera. Então, em junho, o tempo médio estava tornando aí algo em torno de 39 dias. E em setembro, que é o último resultado que nós temos, 41 dias. Ou seja, nada comparado com os 100 dias que nós tínhamos lá no governo anterior. Nunca se conseguiu esses números. Tudo bem. Então, um dos motivos, o crescimento da fila pode ter sido aí a greve dos funcionários e médicos peritos do INSS e a instabilidade do sistema do INSS, que também precisa ser modificado, que também atrasa a concessão, o pagamento de benefícios. Então, o que nós temos aqui? Nós estamos vendo que hoje, um tempo máximo de 41 dias ainda é abaixo do que o máximo previsto em lei, 45 dias. Então, o INSS tem adotado medidas como mutirões de análise e contratação de servidores temporários para reduzir as filas. Em algumas ocasiões, o uso de aplicativo como o Meu INSS e outras ferramentas digitais também contribuem para facilitar o acesso e acompanhamento dos pedidos, permitindo que o segurado consulte o status do seu pedido a qualquer momento. Então, as novas definições têm o objetivo não apenas de proporcionar previsibilidade. O que é previsibilidade? Você prevê o que vai acontecer, poder controlar o tempo que você vai ficar ali recebendo o benefício do INSS. Mas também vem para garantir que o INSS cumpra os prazos razoáveis de acordo com a flexibilidade de cada caso. O descumprimento desses prazos pode levar à aplicação de punições para o INSS, de juros e correção monetária dos valores em atraso, o que aumenta os custos do órgão, é claro. Então, em alguns casos, a demora excessiva do INSS em dar uma resposta, o segurado tem buscado a justiça com ações de mandado de segurança para obrigar o INSS a concluir essa análise. Então, o processo para obter o benefício do INSS exige a apresentação de uma série de documentos que variam conforme o tipo de benefício que for pedido. Então, no caso de um benefício por incapacidade, por exemplo, é necessário que o segurado passe por perícia médica, enquanto no amparo social do INSS, o LOAS, requer comprovação de renda da família, condição de vulnerabilidade. Em situação de aposentadoria, o segurado tem que comprovar o tempo de INSS pago, a idade, em alguns casos, o tempo de trabalho em condições perigosas para a sua saúde. Então, para facilitar o acompanhamento, o segurado deve se utilizar do telefone 135 ou mesmo do Meu INSS para estar conferindo como está o seu pedido, o status do seu pedido. Por quê? Veja bem, nós temos aqui algumas situações, 4, que eu tenho que explicar para vocês que possam entender melhor. Quando o seu pedido no INSS está em análise, o pedido foi recebido lá pelo INSS, está em processamento. Quando o status dele muda para concedido, o benefício foi aprovado e liberado, você conseguiu. Acontece que pode acontecer de estar indeferido. Nesse caso, o pedido foi negado. Geralmente, acompanha aí de uma justificativa do porquê o INSS negou. E por último, mas não menos importante, é o motivo pelo qual você deve sempre acompanhar o seu pedido junto ao INSS. Em exigência, o INSS solicitou, o INSS pediu documentação que esteja faltando para completar aquele processo concluído. E aqui que nós temos aqueles 300, quase 400 mil processos sem resolução, porque as pessoas não viram que estava faltando algum documento e não apresentaram até agora. Então aqui vou apresentar a cronologia das mudanças e trazer essa notícia bombástica para vocês. Desde a implementação dessas novas normas, dando mais tempo para o INSS dar resposta, o INSS passou por algumas reestruturações para melhorar a capacidade de resposta. A contratação temporária de servidores, digitalização dos processos e, é claro,
a ampliação da Central Unificada de Cumprimento de Emergência são algumas das ações tomadas com o objetivo de tornar mais rápido o processo do INSS. Para o futuro, espera-se que essas iniciativas ajudem a diminuir ainda mais os prazos de análise, especialmente em campanhas de investimento em infraestrutura e otimização de processos. Então, como os segurados devem agir diante dos processos? Se você chegou até aqui, eu vou falar para vocês como agir nesse momento, que para muitos é um momento complicadíssimo, e em seguida vou trazer uma notícia bombástica aqui para vocês que acompanham o vídeo. Eu espero que vocês levem essa informação para frente. Vamos lá. Como nós tivemos o problema da greve do INSS, entre outros problemas aí, diante da espera prolongada na fila do INSS, os segurados têm algumas alternativas. Uma das medidas mais eficazes é sempre procurar o auxílio de advogados especialistas em direito previdenciário para que possam orientar quanto à possibilidade de entrar com um mandado de segurança. Essa ação judicial visa fazer o INSS finalizar a análise do benefício com que esteja com prazos passados de 45 dias. Então você nunca deve deixar passar de 120 dias, 4 meses, porque senão eles vão falar que você não tinha interesse, não tinha o interesse de agir, não tinha uma necessidade urgente. Além disso, o segurado deve se certificar que toda a documentação necessária esteja correta e completa para iniciar o pedido, evitando exigências que possam deixar para depois ainda mais o processo, postergar essa situação. Então, com a implementação dessas medidas e a adaptação do INSS às novas metas, o órgão espera reduzir as filas e diminuir os atrasos nos próximos anos, proporcionando mais rapidez no pagamento de benefícios, assim, para atender melhor ao cidadão que depende do sistema social, da Seguridade Social do Brasil. Então não deixe de pedir os seus direitos. Demorou na fila? 2 situações que eu sempre estou falando aqui. Necessidade financeira urgente, ou doença grave, ou os dois juntos, você deve levar isso para o seu advogado. Agora, a notícia bomba aqui. Nós sabemos que um dos fatores que ajudaram a diminuir a fila do INSS foi justamente o trabalho extra de médicos peritos e funcionários do INSS, que terminaria agora no dia 13 de novembro de 2024. Então, diante desse problema da volta do crescimento da fila do INSS com a greve que nós tivemos aqui recentemente, que acabou no início do mês de novembro, o presidente da República editou uma medida provisória para prorrogar o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social até o final do ano de 2024. Então, essa excelente notícia confirmada, a MP 1273 foi publicada na edição extra do Diário Oficial dessa quinta-feira, 14 de novembro de 2024. Está confirmado, portanto, o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social foi instituído em novembro de 2023, por 9 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses, com o fim da semana. Com esse objetivo, é reduzir o tempo que você espera na fila do INSS, tempo de análise de processo administrativo e de reconhecimento inicial de benefícios, e a manutenção e revisão de recurso, monitoramento operacional de benefícios e avaliação social de benefícios administrativos pelo INSS. Então, como temos mostrado aqui, porém, a fila de espera do INSS alcançou 1.798.886 pessoas em setembro de 2024, de acordo com os dados do Boletim Estatístico da Previdência Social. Ao longo desse ano, não houve mês em que a fila para concessão dos benefícios previdenciários fosse inferior a 1 milhão de pessoas, mas houve uma diminuição do tamanho entre janeiro e junho, antes de voltar a crescer e alcançar o maior tamanho do ano. Tá? No mês de setembro, o último dado disponível pelo Boletim da Previdência Social, a fila de espera chegou a 1.800.000. São 1.093.835 pessoas aguardando há menos de 45 dias, como previsto em lei, e 705.051 pessoas há mais de 45 dias. Nós temos aqui 1.479.055 pessoas aguardando retornos do INSS ou perícia médica, ao passo que só
319.831 pessoas seguradas do INSS que precisam levar documentos, precisam cumprir a exigência documental junto ao INSS. Então, notícia bombástica, está confirmado a continuidade até 31 de dezembro de 2024 do programa de enfrentamento à fila do INSS, que tem ajudado a diminuir a fila da Previdência Social. Diante disso, nós já temos, por exemplo, nesse final de semana e nos próximos, a confirmação de multirões nas regiões em que as pessoas têm uma espera maior do que 45 dias para serem atendidas. Então, quem está na fila do INSS deve estar procurando através do telefone de número 135 ou indo até a agência do INSS, ou para quem tem mais conhecimento, pelo aplicativo de celular Meu INSS, se tem como adiantar o seu atendimento na região onde você mora. Se existe atendimento extra, então não vai adiantar você ir lá no sábado, lá no final de semana no INSS, só vão ser atendidos quem tiver prévio agendamento. Então já aproveita essa oportunidade, essa notícia bombástica aqui confirmada. Lula edita MP que prorroga Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, INSS, até o fim de 2024. Já compartilha essa excelente notícia para que as pessoas busquem, para saber se tem mutirão nas suas cidades, para saírem da fila da Previdência Social. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Não é inscrito ou não é inscrita, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, vou contar com a ajuda de cada um de vocês sempre. Que Deus abençoe, um forte abraço. Comente. Lembre de comentar, que é muito importante, mas, acima de qualquer coisa, já compartilhe para que as pessoas busquem sair da fila da Previdência Social. Se tiver mais de 30 dias na fila, não deixa passar, tá? No máximo, 3 meses de espera, já busca a ajuda de um advogado, de uma advogada, e vá para a justiça pedir essa resposta o quanto antes. Fica aqui o aviso, espero que você tenha chegado até aqui o final. Se chegou, deixa aquele like, aquele joinha e, é claro, deixa aquele comentário que é sempre muito bem-vindo. Até o próximo vídeo.